Senhoras e senhores, cá estamos, hein? Para mais um De Carona. E ó quem tá ali atrás. Apareça, Leandrão, do outro lado. Cadê? Onde? Aê, nosso Leandro Camisa Master. do Tricolor. Camisa do Tricola. Hoje tem. Nós estamos de insider. Nós estamos de insider aqui, ó. Numa Camisas- massa, coisa linda. Não é vermelha, mas é roxa. Roxa. De Carona, como você sabe, aquele esquema, né? Você manda sua pergunta sobre qualquer assunto lá na caixinha de perguntas do Instagram Arnaldo Tironi 1 e a gente vem aqui e responde. Vamos lá. Ó, o Davian. Precisamos falar do absurdo no contrato do Ferreirão. Amadorismo ou safadeza? E aí? Na Como verdade, foi isso, né? Não é absurdo. É difícil explicar. Vamos lá. Quer dizer, não é difícil explicar. É fácil entender. Vamos lá. O Ferreirão, ele tem contrato até 2028 com a multa rescisória para fora alta. Então não é que ele está sem contrato. A multa rescisória para o mercado nacional, que é o que está pegando, para qualquer jogador de futebol, ela é calculada em relação ao vencimento, ao salário. O Ferreirão não poderia ter o salário do Caleri para ter uma multa rescisória nacional alta. O cara acabou de subir da base. O São Paulo não pode, e poucos clubes fazem isso, colocar um salário para um moleque que acabou de subir na casa dos, sei lá quantos, R$1.000. Porque não sabe se o moleque vai dar alguma resposta. Sim. Né? Então o que está acontecendo agora é natural. A multa do Rian para o mercado nacional é baixa. A multa do Matheus é baixa, do Alves. Como a multa dos jovens para o mercado nacional normalmente é baixa. A não ser aqueles clubes que têm hoje uma folga, que colocam salário de jogador da base no nível de profissional, porque podem pagar quanto quiser. São Paulo não pode por causa da folha de pagamento que ele tem. Então agora, Esse é o drama. depois dos primeiros sinais de confirmação, o São Paulo vai aumentar o cara, né? O salário do cara e consequentemente aumentar a multa para o mercado nacional. Porém, o São Paulo vai, sei lá, que o São Paulo oferecer 5 vezes o que ele ganha, o empresário, hoje o Antônio Carvalho, acho que é ele. Olha ele, ó. Fala. Talvez o empresário peça 10 vezes, né? E é uma situação que não é só uma coisa quando o cara não tinha contrato e jogava, né? Ah, então o cara não tem contrato, vence amanhã o contrato dele. Não é o caso, né? Sim. O São Paulo renovou até o contato com essa turma aí, mas é isso. Só que como o São Paulo tá sem grana, ele não pode fazer contratos Não pode fazer salários muito altos com caras que ele não sabe se vai virar. E aí é aquelas coisas. Exato. Renato, olá, Corjas. E a história do grego, a quantas anda? Tem a ver com base também. Quantas anda? Tinha, né? Sumiu, né? Sumiu não, não, deu uma sumida. Né? Mas a informação é que agora é reta final de temporada europeia. Lá o grego tem uns 10 times, né? Que depois aliás, o Nottingham Forest dele tá pipocando pro meu Newcastle, né? Depois da temporada fim da temporada, tipo maio, final de maio, ele volte a conversar com o Casares, né? Então vamos aguardar. Com a volta dos lesionados, pergunta aqui o Guilherme Santos, qual a percentual de ganharmos uma das competições? Eu acho bem difícil. Então, depende se os lesionados voltarem e nenhum outro se machucar, né? Porque o que tem acontecido, primeiro machucou um, quando o outro voltar. Quando tava para voltar Lucas e Oscar, o Caleri rompeu o cruzado. Dá uma porcentagem aí. Não. Chance do São Paulo ganhar uma Copa. Não vejo, não consigo. Num campeonato dar. qualquer. Não. Não consegue dar, eu consigo, 30%. Eu acho que o São Paulo depende. Não, vai falar ou não vai? Não tem porcentagem em cima do quê? Do chutômetro? Só dá para fazer essa previsão se o São Paulo avançar nas duas Copas, como é possível. Claro. Avançar agora. Aí é óbvio. Avançar agora, tô falando até a parada. Dá para fazer uma previsão sobre o São Paulo na temporada depois Que acabar. do Mundial e da janela. Tá. Né? Para saber se o São Paulo classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, vai ter time para brigar pelas duas em relação aos adversários, porque é isso, depois da parada tem a janela e tem time que tem grana que vai se reinventar como o Botafogo fez. O São Paulo não fará isso, então tem que ter uma ideia.
não estranhe se algum desses moleques aí não for vendido logo no meio do ano. Exato. Que do ponto de vista das finanças seria ótimo, do ponto de vista esportivo seria uma tragédia, mas dessa vez o São Paulo não vai segurar ninguém. Exato. O que pintar vai sair. É. Thiago Melo, São Paulo monitora o William Arão. Abraços, dupla. Tem isso? Dá pra falar aqui no de carona, né? Porque assim, não é que monitora. O São Paulo só tem condição de contratar jogador em fim de contrato, certo? Né? Sim. Como foi o Cedric, que tá livre, como foi o Oscar. E assim, o São Paulo tem uns. O Ilharão joga do quê? De volante. São Paulo tem lá problema com o Luiz Gustavo e tal. O que o scout faz, o São Paulo? Ele vai lá, quais volantes com alguma qualidade vão ficar sem contrato no meio do ano? Sei lá, Thiago Mendes, Ilharão, etc, etc. Então ele identifica possibilidades de contratação para jogadores que você não precisa pagar direito federativo, vencendo assim no São Paulo. Só que esse ano tem um acréscimo. O São Paulo precisa, na visão da comissão técnica, de um volante, por conta do Luiz Gustavo, de um centroavante, por causa do Caleri, e de um jogador que atue nos lados do campo, por conta da saída do William Gomes, as saídas todas, né? Mas esse aí, que normalmente custa mais caro, é mais difícil. São 3 posições. O São Paulo hoje considera ser possível só contratar uma das 3 posições, por caras que saiam de graça dos clubes. Então essa é uma realidade. Então assim, não ia contratar centroavante nenhum. O Caleri quebrou, tem que contratar um centroavante. Talvez seja a prioridade na frente do volante, na frente desse outro atacante. Mas não me emociona não, hein? O nosso Ilharão, pelo menos pra mim. Ninguém emociona. Não, Thiago Mendes seria legal. Na verdade, o São Paulo não deveria mais contratar jogadores dessa faixa etária. Só que já são muitos, né? Mas não tem dinheiro pra fazer outra coisa. Exato, isso ou então não contrata ninguém. Não, então, entre todas as questões, hoje, né, ainda sem maio passar com seus 10 jogos, a prioridade do São Paulo é um centroavante, porque se tem a noção que o André tem uma característica X que não contempla jogo de corpo, bola aérea, etc e tal, não tem mais esse jogador, e o Rian ainda tá bem cru. Se você for pegar, o Rian tá bem cru, né? Diferentemente do Ferreira e do Alves. Então, hoje a prioridade seria um centroavante, né? Veterano, livre no mercado, etc. Tomás, Thiago Mendes ou Jorginho? Qual vocês preferiam Eu prefiro receber? o Thiago Mendes, né? Eu também. Embora o Jorginho esteja jogando num outro nível, né? O Thiago Mendes há 2 temporadas não joga num nível alto. Lucas Teige, meu pai pediu para perguntar o que vocês acham do Cedric como primeiro volante. Não, deixa ele lá no lado, porque no lado Até não tem ninguém no São Paulo, né? Não tem ninguém. O Igor Vinícius. Nossa, o Igor Vinícius tá... Não, nem vai jogar. A questão é que o volante que a gente estava falando, o Arão, o Thiago Mendes, etc., daqui a pouco volta o Pablo. Talvez o Luan possa ter alguma chance. Não sei se o Luiz Gustavo volta. De repente já não é mais uma prioridade dentro das necessidades todas que o São Paulo tem e da limitação financeira. Marcelo Moro, o volante Hugo da Copinha tem previsão de retorno? Ele destruiu o joelho, né? Vai demorar. É só a partir, cumprindo o ritual de prazo. Isso é fácil, né? Porque o cara se machucou no dia 25 de janeiro, final da Copinha. Você conta 8 meses pra frente. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ou seja, fim da temporada. Outubro, novembro, dezembro. Ele teria no final da temporada, a partir de outubro. Matheus Figueiredo, estão vendo muito gás? Eu não vimos hoje, o que não é um bom sinal, mas essa semana a gente não viu gás, né? Vimos. Como? Quando? Vimos. Não. Vimos sim. Eu não vi. Não viu? Só se você viu sozinho segunda, que eu não tava. Eu não vi. Isso preocupa. Você não tava segunda? Não vi. Eu vi segunda. Eu até mandei pra vocês, não foto, mas falei pra vocês, não? Vi segunda-feira, sim. Eu não vi. A segunda-feira, você não tava segunda. Se viu, menos mal, hein? Jobson, vocês vão fazer uma live com o Grafietti? O Matheus fez uma breve vídeo sobre finanças do São Paulo. O Matheus Makers. Nós vamos fazer na próxima quinta-feira uma live com a galera dos Finanças Tricolor
sobre o balanço. Por que não rolou essa semana? Porque tem muito jogo. Então a gente vai deixar passar o Aliança e na quinta-feira faremos uma live sobre o balanço. Olha lá, que beleza, hein? Ó, mas tá Ó, nervoso. o Filipão hein? tá ótimo. Esse é Ó o Filipão, vou mostrar o Filipão. Ó, Ó. o Filipão. Vai ser pra mostrar, ó. Cumprimentou. Cumprimentou o Filipão. Nossa. E o Mombasa. Olha aqui. Estamos nos finalmente aqui, ó. Ó. Ademir, Rian titular hoje? Não, né? Longe disso. Não será. Rian não entrou bem. Essa sexta-feira, tô dizendo. Só pra lembrar, o Rian não entrou bem contra o Náutico. Entrou bem mal, aliás. Mas isso também, Hoje, vamos combinar. O jogo Matheus contra- Alves também jogou mal. Sim, mas vinha jogando bem. Né? Sim. No jogo anterior o Rian fez o gol. Sim, mas ele não fez uma partida espetacular. Não, ele fez eu tô o gol. dizendo, Né? onde eu quero chegar é que isso acontece com o Rian, Claro. com qualquer um. Tem jogo que o Ferreirão joga menos bem. Claro, o que eu tô só deixando claro é o seguinte: no jogo contra o Fortaleza, se o Luciano estiver no banco, vai entrar antes do Rian, certo? Provavelmente. Então é isso, hein? Ficamos por aqui. Ó. Hasta.